O presidente Collor faz mudanças profundas na economia. Agora é vencer ou vencer. O Cruzeiro volta a ser a moeda nacional. A maior parte dos cruzados novos vai ficar retida nos bancos. Os preços até 15 de abril continuam iguais aos da última segunda-feira. A ministra da Economia garante que o salário real será preservado. O presidente Collor leva o plano econômico ao Congresso. Pela primeira vez, um presidente atravessa a pé a Praça dos Três Poderes com todos os ministros. Nossos comentaristas que passaram o dia todo de plantão em Brasília vão explicar nesta edição os detalhes das mudanças na economia. Veja agora no Jornal Nacional. No início dos anos 1990, o Brasil enfrentava um cenário econômico extremamente delicado. A hiperinflação era um dos principais problemas. Os preços subiam de forma descontrolada mês após mês, o que corroía o poder de compra da população e tornava impossível qualquer tipo de planejamento financeiro, tanto para as famílias quanto para as empresas. Além disso, a infraestrutura econômica do país estava muito atrasada. Faltavam investimentos em setores fundamentais como energia, transporte, telecomunicações e serviços portuários. Isso dificultava a competitividade do Brasil no mercado internacional, principalmente no momento em que o mundo já passava por grandes transformações tecnológicas, a chamada Revolução Técnico-Científica, marcada pelo avanço da informática, da automação e da biotecnologia. Exigia uma economia adaptada e moderna, o que o Brasil ainda não era. Foi nesse contexto de crise e defasagem estrutural que o governo lançou, em março de 1990, o Plano Collor I, o pacote de medidas econômicas que prometia controlar a inflação e reorganizar a economia do país. A ação mais radical e marcante do plano foi o confisco de parte das poupanças e aplicações financeiras da população. Todo o valor, acima de 50 mil cruzeiros na época, foi bloqueado por um prazo inicial de 18 meses. A justificativa era simples: reduzir a quantidade de dinheiro em circulação para frear o consumo e assim tentar conter o aumento dos preços. Porém, o plano ia além do confisco. Ele também previa a mudança da moeda nacional, que passou do cruzado novo para cruzeiro. Foram criados novos impostos, como o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, e o subsídio do governo foram cortados. Outra medida importante foi a abertura comercial do país. O plano reduziu as tarifas de importação, permitindo que produtos estrangeiros entrassem com mais facilidade no mercado brasileiro. A ideia era estimular a concorrência e forçar a modernização da indústria nacional. Paralelamente, iniciou-se um processo de privatizações de empresas estatais e foi feita uma mini-reforma administrativa, com o fechamento de órgãos públicos e a demissão de funcionários, para reduzir o peso da máquina estatal. Houve também um congelamento de preços e salários, em uma tentativa de impedir que reajustes alimentassem ainda mais a inflação. No papel, o Plano Collor I era ambicioso e buscava modernizar a economia de forma rápida. No entanto, na prática, os resultados foram decepcionantes. A inflação cedeu nos primeiros meses, mas logo voltou a crescer. O confisco, além de impopular, gerou forte insegurança na população, e muitos brasileiros perderam a confiança no sistema financeiro e no próprio governo. Houveram também denúncias de vazamento de informações privilegiadas. Pessoas com influência teriam sido avisadas com antecedência sobre o confisco, conseguindo assim retirar ou transferir seus recursos antes da aplicação das medidas. Isso também aumentou a sensação de injustiça e agravou a crise de credibilidade do governo. No fim das contas, o Plano Collor I não conseguiu resolver os problemas que ele se propôs a enfrentar. A inflação continuou alta e a economia não se recuperou como esperado, e o desgaste político e social das medidas foi profundo. O plano acabou se tornando um marco negativo na história econômica do Brasil. O Plano Collor II foi lançado em janeiro de 1991, como uma continuação das medidas econômicas iniciadas no Plano Collor I em 1990. O principal objetivo do plano era conter a hiperinflação que ainda assolava o país, mesmo após o confisco de ativos financeiros no ano anterior. Diferente do primeiro plano, o Collor II não envolveu bloqueio de poupanças, mas trouxe uma série de medidas de política econômica. Entre elas, destacavam-se
o congelamento de preços e salários, o aumento de impostos e a intensificação do controle estatal sobre a economia. O governo também buscou maior rigidez fiscal e tentou restaurar a confiança dos investidores, tanto nacionais quanto estrangeiros. No entanto, o plano fracassou rapidamente, principalmente porque o congelamento de preços não foi eficaz sem o devido controle sobre os demais fatores econômicos. A inflação voltou a subir e a economia entrou em recessão. Com a queda de popularidade do governo e o agravamento da crise econômica, o Plano Collor II acabou sendo abandonado em pouco tempo. Itamar Franco assumiu a presidência do Brasil em um momento extremamente delicado da história recente do país. Ele era o vice-presidente de Fernando Collor de Mello, que havia sido eleito em 1989, mas que rapidamente se viu envolvido em uma série de denúncias de corrupção, além de um forte desgaste político com a opinião pública. Um dos fatores que mais contribuíram para a queda de sua popularidade foi a polêmica da medida de confiscar a poupança da população, o que gerou um enorme mal-estar social e econômico, abalando a confiança dos brasileiros no governo e nas instituições. Diante desse cenário, o Congresso Nacional deu início a um processo de impeachment contra Collor. No entanto, antes que esse processo fosse oficialmente concluído, ele optou por renunciar ao cargo, acreditando que dessa forma poderia escapar das penalidades políticas. Porém, sua carta de renúncia foi apresentada de maneira tardia, ou seja, quando o processo de impeachment já estava suficientemente avançado. Como resultado, o impeachment foi levado até o fim e Collor foi declarado inelegível por um período de 8 anos, ficando impedido de concorrer a cargos públicos durante esse tempo. Com a saída de Collor, Itamar Franco assumiu oficialmente a presidência da República. Seu governo foi marcado por muitos desafios, principalmente no campo econômico. Na época, o Brasil enfrentava um dos maiores problemas da história recente, a inflação descontrolada. A inflação corroía o poder de compra da população, dificultava a previsibilidade econômica e criava um ambiente de instabilidade que afetava empresas, famílias e também investidores. Ciente da gravidade do problema, Itamar tomou uma decisão importante. Nomeou Fernando Henrique Cardoso como ministro da Fazenda, função que hoje é equivalente ao cargo de ministro da Economia. Vale lembrar que o ministro da Fazenda, ou atualmente ministro da Economia, é o responsável por formular e executar as políticas econômicas do país. Isso inclui o controle de contas públicas, a gestão da dívida, o orçamento da União, a política tributária e, especialmente naquele contexto, o combate à inflação. Com Fernando Henrique de Cardoso no comando da economia, foi concebido e implementado o Plano Real, uma das mais importantes formas econômicas do Brasil. O plano foi dividido em 3 fases principais, sendo cada uma delas essencial para preparar o país para a criação de uma nova moeda e para o controle efetivo da inflação. Outro fato muito importante sobre o governo de Itamar Franco foi que ele se posicionou de forma muito firme contra a criação da Área de Livre Comércio das Américas. Essa proposta foi dada pelos Estados Unidos e pretendia formar um grande bloco econômico contendo os países das Américas. No ano de 1993, então, o presidente americano Bill Clinton fazia pressão para que o Brasil aderisse a esse projeto, e muitos países latino-americanos já haviam sinalizado seu apoio, só que Itamar não aceitou. Ele alegava que esse acordo iria colocar a economia do Brasil em desvantagem diante das outras potências do norte, e ele se recusou a submeter o país a um processo que, segundo ele, enfraqueceria a indústria nacional e também a autonomia política brasileira. Essa decisão foi considerada muito ousada, já que o Brasil ainda lutava por uma estabilidade política e econômica. Porém, ele preferiu fortalecer o Mercosul e evitar esse acordo. A vontade, mais do que o vento, mais do que as volúveis correntes marinhas, trouxe as caravelas a esta terra, para em seguida abrir o caminho nos sertões, empurrar a linha de Tordesilhas até a muralha ocidental da cordilheira e edificar a mais importante das sociedades ao sul do Equador. A esta vontade, tão poderosa, tem faltado ao longo dos séculos, e mais ainda, ao longo deste século, outra e indispensável virtude, a virtude da justiça. Desprovido do espírito de justiça, os homens podem ser individualmente prósperos, mas não fazem ricas as nações.
desprovida de justiça, que deve ser o instrumento prático, ao dar equidade de valor ao trabalho e aos bens. A moeda perde o respeito dos homens e, longe de servir aos povos, corrompe a sociedade, desfaz os valores morais, destroça a esperança e enfraquece a vontade. Com a chegada do real nesse 1º de julho, o Brasil tem a oportunidade de mudar de forma definitiva o curso da sua história. A moeda é o mais concreto dos atos de confiança das nações em si mesmas. Por isso, todos os processos inflacionários da história se relacionam com as crises políticas e com as crises morais. A primeira fase do Plano Real, iniciada em 1993, tinha como objetivo principal organizar a base econômica do país. Isso envolveu reestruturar a relação entre o setor público, ou seja, o governo, e o setor privado, as empresas, os bancos e os consumidores. Para que isso fosse possível, era necessário adotar uma série de medidas consideradas impopulares, porém indispensáveis. Entre elas estavam a redução dos gastos da União, o que significa cortar despesas públicas para equilibrar o orçamento, a recuperação da receita tributária, ou seja, aumentar a arrecadação de impostos, o controle mais rígido sobre os bancos estatais e federais, que muitas vezes operavam com prejuízos e eram sustentados pelo dinheiro público, e também o aperfeiçoamento do programa de privatizações, que visava transferir empresas estatais para a iniciativa privada, reduzindo os custos para o governo e aumentando a eficiência. Uma dessas medidas foi a criação do IPMF, Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira. Esse imposto, como o nome indica, indicia sobre todas as movimentações bancárias feitas pela população, como transferências, saques e depósitos. A ideia era garantir uma fonte rápida de arrecadação para os cofres públicos. Além disso, houve um esforço mais concentrado no combate à sonegação fiscal, prática pela qual empresas e cidadãos deixavam de pagar os impostos devidos, prejudicando a economia e os serviços públicos. Apesar de uma boa intenção e da importância dessas propostas, é importante ressaltar que muitas medidas não foram completamente implementadas. Alguns projetos ficaram no papel por dificuldades políticas, resistência de setores econômicos ou falta de estrutura para sua realização. Ainda assim, essa primeira fase foi crucial para preparar o terreno e as próximas etapas do Plano Real, que culminaram com a estabilização da moeda e a retomada do crescimento econômico. A segunda fase do Plano Real teve início em março de 1994, com a criação da chamada Unidade Real de Valor, conhecida como URV. Essa URV não era uma moeda comum, não existia fisicamente, ou seja, ninguém tinha notas ou moedas de URV no bolso. Ela foi criada como uma moeda virtual e temporária, pensada especialmente para ser uma ferramenta de transição. O grande desafio que o Brasil enfrentava naquele momento era o cenário de inflação altíssima, que corroía o valor do dinheiro em questão de dias e impedia qualquer tipo de planejamento econômico, seja ele por parte de famílias ou de empresas. Esse fenômeno da inflação persistente, mesmo com várias tentativas anteriores de controle, estava muito ligado a um comportamento chamado inércia inflacionária, que é a tendência que os preços têm de continuarem subindo simplesmente porque sempre subiram antes. Ou seja, os comerciantes e empresários já esperavam a inflação, então antecipavam os aumentos e isso por si só acabava alimentando o processo inflacionário. Era um ciclo vicioso difícil de quebrar, porque os reajustes de preços eram feitos com base na inflação no passado, e isso se repetia mês após mês. Foi nesse contexto que surgiu o URV, que tinha como função principal quebrar essa lógica de aumento nos preços. Ela passou a ser usada como uma referência estável de valor. Todos os preços da economia, desde o pão da padaria até os salários, aluguéis, mensalidades e tarifas públicas, passaram a ser expressos simultaneamente em duas moedas, no Cruzeiro Real, que era o dinheiro que as pessoas usavam no dia a dia, e também na URV, que servia como um valor fixo e confiável para comparação. Por exemplo, se o preço de um produto era 2.000 cruzeiros reais, isso correspondia a um URV. Mesmo que o cruzeiro real desvalorizasse, o valor da URV continuava estável. Com o tempo, a população passou a confiar mais na URV como medida real dos preços. Isso ajudou a mudar o comportamento das pessoas em relação ao consumo, aos contratos e aos reajustes.
Os agentes econômicos, como empresas, bancos, governos e famílias, começaram a desassociar seus hábitos da lógica inflacionária anterior. A URV, portanto, teve um papel muito importante, quase pedagógico. Ela educou a economia para funcionar sob um novo regime de estabilidade. Esse processo foi cuidadosamente planejado para não causar choques bruscos ou rupturas, e por isso a URV é considerada uma ponte entre o antigo regime de hiperinflação e o novo modelo que viria com a implementação do real. Ela durou poucos meses, mas foi absolutamente decisiva nesse processo. Com essa transição já em andamento, a terceira fase do Plano Real começou oficialmente no dia 1º de julho de 1994, com o lançamento do real como a nova moeda nacional. Essa etapa, em que a estabilidade, antes simbólica e referencial, passava a ser materializada em uma moeda de verdade, com células e moedas físicas circulando na mão das pessoas. A conversão foi definida de uma maneira simples. R$ 1 passou a valer 2.750 cruzeiros reais, o mesmo valor de um RV. Essa equivalência evitou confusões na transição e garantiu a continuidade dos contratos. Assim, a nova moeda já nasceu com credibilidade e continuidade, algo que os planos anteriores, como Cruzada ou Colo, não tinham conseguido. Mas lançar uma nova moeda por si só não basta. Era preciso garantir que ela fosse estável e confiante. Por isso, o governo adotou uma série de medidas. A primeira delas foi a política de câmbio quase fixo. O real foi lançado valorizado em relação ao dólar. Essa valorização teve um efeito imediato de baratear os produtos importados, o que ajudou a conter a inflação, pois os preços internacionais serviam como âncora. Os produtos como eletrodomésticos, carros e até alimentos passaram a ter preços mais competitivos. Além disso, houve uma abertura da economia brasileira ao mercado internacional. As tarifas de importação foram reduzidas, o que intensificou a entrada de produtos estrangeiros e gerou uma concorrência direta com os produtos brasileiros e pressionou os preços para baixo, obrigando as empresas nacionais a se tornarem mais eficientes e competitivas. Outro ponto fundamental foi o controle rigoroso da emissão da moeda. O governo se comprometeu a não financiar mais seus déficits imprimindo dinheiro, o que era uma prática comum até então e um dos grandes motores da inflação. Em vez disso, buscou-se uma política de responsabilidade fiscal, controlando os gastos públicos e equilibrando as contas do Estado. Ainda que algumas reformas estruturais tenham sido limitadas, houve um esforço para organizar as finanças públicas, o que reforçou a confiança dos mercados e da população na estabilidade da nova moeda. Os resultados dessas ações foram impressionantes. A inflação, que antes ultrapassava os 40% a um mês, caiu de forma drástica para menos de 2% a um mês. Isso foi uma transformação radical do cotidiano das pessoas. A população voltou a ter poder de compra estável, as famílias puderam voltar a planejar suas finanças, os comerciantes passaram a confiar mais nos preços de reposição e os empresários começaram a investir com mais previsibilidade. O país voltou a atrair olhares do exterior e a credibilidade internacional do Brasil aumentou drasticamente. Com essa nova confiança, o país passou a receber uma entrada significativa de capital estrangeiro. Investidores internacionais passaram a aplicar no Brasil, tanto em títulos do governo quanto em empresas privadas, o que fortaleceu ainda mais a economia no curto prazo. Ainda durante a terceira fase do Plano Real, Fernando Henrique Cardoso assume a presidência. Ele já vinha com bastante prestígio por ter sido ministro da Fazenda responsável pela criação do Plano Real. A moeda já estava implantada e a inflação tinha caído drasticamente, como já foi falado. Só que não era simples. O desafio do governo agora era manter essa estabilidade. O governo precisava provar que o Brasil era confiável para os investidores internacionais e, ao mesmo tempo, precisava reorganizar o Estado. Então, os caminhos escolhidos por Fernando Henrique Cardoso aprofundou uma agenda neoliberal. Isso significa menos intervenção do Estado na economia, mais abertura ao capital estrangeiro e privatizações em massa. Isso ajudava a controlar a inflação porque os produtos importados ficavam mais baratos, só que, por outro lado, prejudicava a indústria nacional, que perdia competitividade. Ao mesmo tempo, o governo iniciou um amplo programa de privatizações de empresas estatais, como o Vale do Rio Doce, a Telebrás e parte do setor elétrico foram vendidas para a iniciativa privada. A justificativa era que essas empresas seriam mais eficientes na mão do setor privado e que o Estado arrecadaria recursos com as vendas e que os serviços melhorariam. Só que isso também gerou muitas críticas. Muita gente considerou essa privatização uma venda do patrimônio público, alegando que os preços foram baixos e os lucros foram concentrados na mão de poucos. Outro ponto importante foi a abertura para o capital estrangeiro. O governo facilitou a entrada de multinacionais, flexibilizou as leis para investidores internacionais e tentou colocar o Brasil de vez dentro do modelo da globalização. Isso atraiu dólares e ajudou a manter a economia relativamente estável por um tempo. Só que isso também deixou o país mais vulnerável a crises externas, como a crise asiática em 1997 e a crise russa em 1998.
Os efeitos de tudo isso foram o aumento do desemprego, principalmente nos setores das indústrias e dos serviços públicos, que passaram por cortes e restaurações. O modelo adotado favoreceu o crescimento econômico com base no capital financeiro, mas não resolveu a desigualdade social. A população mais pobre continuava um pouco acesso à educação, saúde e emprego digno. Mesmo assim, Fernando Henrique Cardoso conseguiu manter a imagem de um presidente moderno e confiável para os mercados. Em 1997, ele conseguiu provar uma emenda constitucional que permitiu a reeleição e foi reeleito em 1998. Mas já no fim desse mandato, sinais de desgaste começaram a aparecer, principalmente com a desvalorização cambial que viria no início do segundo governo. A Vale privatizada. A falta de um edital do leilão em inglês foi motivo para a Justiça tentar impedir essa privatização. A Justiça andou se metendo em vários casos pelo Brasil inteiro. No Maranhão, um juiz mandou arrombar os cofres do Banco do Brasil para cobrar uma indenização milionária. Esses dois casos revelam a necessidade de alguma reforma do judiciário ou é isso mesmo, é assim que tem que ser? Bom, hoje vamos conversar sobre um tema muito importante da história recente do Brasil: as privatizações realizadas durante os anos de 1990, com destaque especial para o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, que ficou no poder entre os anos de 1995 e 2002. Essas privatizações fizeram parte de um conjunto de reformas econômicas que marcaram profundamente a economia brasileira. O principal objetivo era reduzir a presença do Estado na economia, ou seja, tirar das mãos do governo o controle direto de várias empresas públicas e transferi-las para a iniciativa privada. Essas mudanças teve impacto tanto positivo quanto negativo, e até hoje é motivo de debates. Mas antes de entender por que o Brasil tomou essa decisão, é importante saber o que são as privatizações. Privatizar significa transferir uma empresa que pertence ao governo para a iniciativa privada, ou seja, para empresas ou investidores particulares. Essas empresas deixam de ser estatais, que são controladas pelo poder público, e passam a funcionar com as regras do setor privado, geralmente com o objetivo de obter lucro, entre outros. A justificativa para isso é que as empresas privadas costumam ser mais eficientes do que as públicas, já que operam com mais liberdade para investir, inovar e competir. No setor privado, as empresas precisam oferecer bons serviços para atrair consumidores, o que teoricamente melhora a qualidade e reduz os preços. Durante a década de 1990, o Brasil enfrentava uma grave crise econômica. O governo estava muito endividado e gastava mais do que arrecadava. Com isso, faltavam recursos para investir em áreas essenciais, como educação, saúde, segurança e infraestrutura. Muitas empresas públicas eram vistas como ineficientes, mal administradas, com estruturas antigas e operando com prejuízo. Além disso, o país precisava atrair investimentos estrangeiros para movimentar a economia, gerar empregos e modernizar serviços essenciais. Nesse contexto, o governo decidiu adotar uma nova estratégia econômica baseada em ideias neoliberais, que defendem um Estado menor e mais eficiente. Essa visão vinha sendo adotada por outros países e influenciou fortemente a política econômica brasileira naquele período. Para organizar o processo de privatização, foi criado o Programa Nacional de Desestatização, o PND, que tinha a função de planejar, preparar e coordenar a venda dessas empresas. Entre as várias empresas que foram privatizadas nesse período, algumas se destacaram por sua importância estratégica para o país. A Telebrás, por exemplo, era estatal que controlava o serviço de telefonia em todo o Brasil. Ela foi dividida em várias partes e vendida em leilão, o que permitiu a entrada de empresas privadas como a Vivo, Claro, TIM e Oi. Isso marcou o início da popularização da telefonia móvel no país. Outro exemplo é a Vale do Rio Doce, uma das maiores mineradoras do mundo, que foi privatizada em 1997. A CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, que atuava na produção de aço, também foi vendida. Além dessas diversas empresas ligadas à distribuição de energia elétrica, que antes pertenciam à Eletrobras, também passaram para o setor privado.
A rede ferroviária federal responsável pelos trens e ferrovias do país também foi incluída no processo. O processo de privatização funcionava da seguinte forma: o governo fazia uma análise da empresa, organizava sua situação financeira e preparava sua estrutura. Em seguida, ela era colocada à venda em leilões públicos, geralmente na Bolsa de Valores, que vencia quem fizesse o maior lance. O dinheiro arrecadado era usado principalmente para reduzir a dívida pública e investir em áreas consideradas prioritárias. Os defensores da privatização apontam vários benefícios que esse processo teria trazido ao país. Um dos principais argumentos é que as empresas, ao passarem para as mãos da iniciativa privada, passaram a ser administradas de forma mais eficiente e com melhores resultados. Além disso, houve uma grande aplicação dos serviços, como no caso de telefonia. Antes era caro e difícil ter um telefone fixo em casa, e muitas famílias esperavam meses ou até anos para conseguir uma linha. Após a privatização, a concorrência entre as operadoras aumentou, a oferta de serviço e facilitou o acesso da população à telefonia, especialmente à telefonia móvel. O governo também conseguiu reduzir seus gastos, deixando de sustentar empresas deficitárias e passou a focar mais em áreas como saúde, educação e segurança. Outro ponto positivo foi a maior entrada de investimentos estrangeiros no Brasil, o que ajudou a modernizar a economia e gerar empregos. Por outro lado, o processo também recebeu muitas críticas. Muitos especialistas em movimentos sociais denunciaram que algumas empresas foram vendidas por valores muito abaixo do seu valor real, o que causou sensação de prejuízo ao patrimônio público. Além disso, surgiram denúncias de corrupção, favorecendo político e falta de transparência em diversos leilões. Outra crítica é que os preços de alguns serviços aumentaram consideravelmente, como nas contas de luz e telefone, o que impactou diretamente o dia a dia da população. Muitas pessoas também se sentiram excluídas do processo, já que a população em geral não foi consultada sobre essas decisões, e houve a percepção de que recursos estratégicos do país foram entregues ao capital privado sem um debate mais amplo com a sociedade. As privatizações dos anos 1990, portanto, mudaram profundamente a estrutura econômica do Brasil. Elas marcaram a transição para um modelo de economia mais liberal, com menos presença direta do Estado nos setores produtivos. Por um lado, trouxeram modernização, aumento do acesso aos serviços e melhora na eficiência de algumas empresas. Por outro lado, deixaram um legado de desigualdade, críticas quanto à forma como foram conduzidas e a sensação de que parte da riqueza nacional foi entregue de maneira injusta até hoje. O tema continua gerando polêmica sempre que se discute a possibilidade de privatizar novas empresas, como a Petrobras ou os Correios. Os debates se reacendem a quem veja essas mudanças como progresso e modernização, e a quem veja como perda de soberania e de controle sobre setores estratégicos. Para encerrar, vale a pena trazer uma curiosidade, que ajuda a ver como o impacto dessas mudanças. Em 1994, antes da privação da Telebrás, apenas 10% da população brasileira tinha telefone fixo em casa. Isso porque era caro, demorado e burocrático conseguir uma linha. Depois da privatização e com a entrada das empresas privadas no setor, esse número ultrapassou 70% em menos de 10 anos. Além disso, foi nessa época que os celulares começaram a se popularizar, mudando totalmente a forma como os brasileiros se comunicavam no dia a dia. O Plano Real trouxe estabilidade, mas ele também abriu espaço para os novos desafios. As privatizações, elas contribuíram para a modernização, mas elas seguem gerando debates que são frequentes até hoje. A década de 90, ela foi marcada por transformações profundas, que algumas são vistas como progresso e outras ainda são alvo de questionamentos até hoje. E no fim das contas, não foi apenas a moeda que mudou. As escolhas econômicas daquele período também deixaram impactos que são duradouros, na forma como o país lida com a inflação, na abertura para o capital estrangeiro e nas discussões sobre o papel do Estado na economia do nosso país.